Boa tarde, pessoal. Nosso evento está começando. O pessoal está chegando na sala. Já já a gente começa o nosso Neo Talks de hoje com o assunto, com o tema A Segunda Compra Começa no Pós-Venda. O pessoal já vai começando a chegar. Já começa. Vamos lá. Boa vida, pessoal. Boas-vindas, né? Sejam bem-vindos ao nosso Neo Talks. O tema, como eu já tinha antecipado, é A Segunda Compra Começa no Pós-Venda. Vamos falar sobre por que na segunda compra o investimento se paga. Aqui deve ter pessoas participando com a gente pela primeira vez, então nunca é demais lembrar. O Neotalks não é aula, né, nem é apresentação de produto, é uma conversa estratégica que a gente lança o tema, lança as perguntas, lança a enquete, o pessoal vai participando com a gente. Temos o nosso convidado que vai nos ajudar aqui a desenrolar a conversa, sempre no nosso mercado, né, conversa referente ao nosso mercado. E esse é o Neotalks, tá? Eu sou Ricardo Tiba, mais conhecido como Tiba. Sou um especialista em atendimento ao cliente, CX e soluções Omnichannel. Muito curioso por tecnologia, vídeos, gosto muito de vídeo, e boas conversas. Então, hoje estou aqui apresentando o Neo Talks. Já tive canal de entrevistas, já tive canal de falar de mecânica quântica, então eu gosto muito de pessoas, gosto de conversar. Eu acho que sempre independente de quem for, em que momento da vida tiver, vai conseguir nos ensinar alguma coisa. Hoje, no Neotalks, vamos falar muito de negócio. Então, você que está chegando aí, seja bem-vindo a participar. Pode mandar sua pergunta pelo chat. A gente faz o possível para responder. Eu, particularmente, adoro quando tem muita participação. Vai aparecer enquetes também. Na verdade, vão aparecer enquetes e que ajuda a gente a saber como é que está aí, tanto a participação quanto a opinião do pessoal, ajuda a gente no debate, deixa o nosso evento mais rico, né? Bom, já dei o recadinho das enquetes, do chat, e vamos lá. Falando rapidamente da ANEL, ANEL, por que a ANEL existe? A gente ajuda marcas e consumidores na construção de relacionamento por meio de conversas personalizadas, onde? Em qualquer canal e a qualquer momento. Então, é para isso que a ANEL existe. Desde 2007, foi lançada a ANEL em São Paulo. Em 2012, foi a primeira plataforma omnichannel do Brasil, foi lançada. Em 2014, passamos a ser apoiado pelo ecossistema da Endeavor. Em 2021, a Oca Capital aportou capital, né? Então a gente teve um fundo aí da Oca Capital ajudando a gente. O rebrand da marca em 2023 e 2024, a Nubia, que é a nossa IA, foi lançada. Então, assim, alguns marcos da história da ANEL, rapidamente aqui, para vocês saberem o que é a ANEL. E falando de soluções, a gente tem uma solução que a gente chama de Assist, é o Neo Assist, onde estão todos os canais, temos workflow, parte de dados, você consegue conectar seu Power BI, ver os dashboards, autosserviços, que é onde está a Nubia, você pode colocar bot, deixar automatizado fax, a parte do e-commerce, já integrado com VTEX, Shopify, isso nativamente, e a voz do cliente ali no CSAT, onde a Nubia também faz 100% do CSAT para você. Então, tudo isso no único sistema, o que possibilita a gente ter o famoso Omnichannel, né? E já resolvendo todos os problemas que o Omnichannel causa, que é descentralizar as informações. Então, você tem uma plataforma só, você consegue já resolver esse problema e atender o seu cliente da melhor maneira. Então, a gente já tem mais de 200 clientes em nossa carteira. E é isso. Aqui estão só alguns. E vamos lá.
já apresentado a ANEEL, vamos dar o contexto do nosso o chamado pano de fundo para a nossa conversa de hoje, que é a segunda compra não é sorte, é a consequência que vem depois da primeira, né? E aí o estudo diz que o aumento de apenas 5% na retenção pode elevar o lucro em até 95%. Dado interessante para a gente debater daqui a pouco. Empresas obcecadas com CX crescem 41% mais rápido em receita e 49% mais em lucro do que concorrentes. Um outro tema que a gente pode já pensar, o quão é importante na sua empresa o CX. Né? Na verdade, importante a gente sabe que é, né? Mas qual o valor que é dado ao CX dentro da sua empresa? Isso também é um dado, um fato muito a ser discutido. 16% a mais. O que significa? Consumidores pagam até 16% a mais por uma experiência de atendimento superior. Mais uma vez, reforçando aí o CX, né, que a gente sabe que a experiência, às vezes, até supera a qualidade até do produto. Né? Então, primeira pergunta, que na verdade é para vocês já começarem a pensar a respeito. Por que a maioria trata o pós-venda como custo e não como motor de recompra? Tá aí o assunto em que a gente vai discutir da agora para frente. Chamo o Paulo Nunes, diretor executivo comercial e de vendas. Ele é especial. Vou ler aqui eu gosto de ler o currículo, eu acho que tem que dar valor às experiências, que nada substitui a experiência. Então, o Paulo é especializado em liderar a estratégia de CX, BPO e transformação digital. Com formação pela FGV Unicamp, focada em soluções de alta performance que integram automação e inteligência de mercado para alavancar resultados corporativos. Seja bem-vindo, Paulo Nunes. Se quiser acrescentar algo na sua apresentação, fique à vontade. Boa tarde. Olá, Tiba. Olá, pessoal da. Eu estou muito satisfeito aqui de estar aqui com vocês. Muito bacana, obrigado pelo convite. Maior prazer participar aqui desse bate-papo. Boa, Paulo. Cara, obrigado. Obrigado mesmo aí por ter aceitado. A gente gosta de conversar e sempre numa conversa a gente vai ter vários insights. Então, fica à vontade para fazer qualquer intervenção, mesmo que não seja tão relacionado ali, a gente sabe que a experiência conta mais que qualquer coisa. Então, fique à vontade. Aqui é um bate-papo entre amigos. E aí, mais uma vez, pessoal que está assistindo, mande sua pergunta para o Paulo. Se você ficou curioso sobre alguma coisa da experiência dele, mande. Tenho certeza que, se ele não puder responder, ele vai falar: Isso aqui eu não posso responder, mas tirando isso, ele vai responder. E vamos lá. Daqui a pouco a gente É, já chama. Quer falar alguma coisa, Paulo? Não? Tranquilo? Não, beleza. Ah, vamos lá. O que define se um cliente volta a comprar ou não? Paulo, você tem. Paulo caiu justo na hora de responder a nossa pergunta. Então, aproveitando aqui que o Paulo caiu, vamos lançar nossa primeira enquete, já já volta e a gente faz essa pergunta para ele. Tá lá. Para você, o que faz um cliente voltar a comprar? A qualidade do atendimento e suporte no pós-venda, rapidez na resolução de problemas e dúvidas, relacionamento e comunicação proativa depois da venda, preço e condições comerciais na recompra. Então, Tiba, bota aí. voltei aqui, deu uma oscilação, saí da sala, tô de volta. Boa, boa. Então, Eu tinha aproveitei aqui, acabado Paulo. de me apresentar aí, me colocar à disposição com vocês, Aham, né, nesse tá painel da Neo tranquilo. Talks. Beleza. E talvez eu tenha perdido aí um pouquinho do que você perguntou. Não tem problema, não tem problema. O que eu fiz? Eu já chamei a enquete. Como eu e você a gente não vota, então eu já chamei a enquete. Vou repetir aqui para você. O contexto é aqui, ó. Para você, o que faz um cliente voltar a comprar? Tá É a legal. qualidade do atendimento e suporte no pós-venda,
rapidez na resolução de problemas e dúvidas, relacionamento e comunicação proativa depois da venda, preço e condições comerciais na recompra. Então, a gente não vota, pedindo aí para o pessoal votar. Lembrando que a votação aqui na enquete é anônima, então é mais para a gente saber aqui como é que está o termômetro do pessoal aqui e ajudar a gente aqui no nosso bate-papo, né? Já já tem a resposta aqui. Aí, já temos. Já já Legal. eu faço a pergunta para você, tá, Paulo? O que ganhou aqui foi 60% na qualidade do atendimento e suporte no pós-venda. Em segundo lugar, rapidez na resolução de problemas e dúvidas, empatado com relacionamento e comunicação proativa depois da venda. Então, na verdade, aqui, Paulo, olha só que interessante. Preço e condições comerciais, por incrível que pareça, né, cara? Os caras que ficam chorando com a gente com preço, isso ficou em último aqui, nenhum voto. É bom que a É, gente já consegue até já ter embasamento para o nosso debate aqui de hoje. O que que eu tinha perguntado? O é, que define se um cliente volta a comprar ou não? Você tem já. Compartilha com a gente a sua experiência em relação a isso. eu acho que a primeira coisa é a gente dividir essa visão entre um consumo B2C e um consumo B2B, certo? Boa. É, obviamente, são experiências e expectativas totalmente diferentes. Numa relação de consumo que ela é mais imediata, então eu posso comprar um produto, não gostar pela experiência, pela qualidade do produto, pela forma que eu fui atendido, e rapidamente substituir esse produto por um outro quando a gente compara com a prestação de serviço. É, quando a gente vai para o mercado B2B, por exemplo. Então, essas diferenças fazem com que o consumidor ou o decisor tenha uma avaliação, ao meu ver, sobre a enquete que foi feita, de percepção de importância diferente. Vou dar um exemplo. Se eu tenho que comprar um produto ou um serviço para a companhia e o meu driver é reduzir custo, então o preço ele se torna muito importante para minha recompra, tá certo? Agora se eu quero comprar um produto para minha casa, para o meu bem-estar, para desfrutar ali com a minha família, talvez eu esteja disposto a pagar um pouco mais, desde que eu tenha um bom atendimento, um bom serviço. Isso acontece muito quando a gente compara o mercado de telecomunicações. Muitas vezes a gente se propõe a pagar um valor um pouco maior para uma determinada operadora para ter a tranquilidade da estabilidade, tá certo? Concordo. Então, isso muda um pouco a percepção e o interesse. Eu acho que vai de indústria para indústria, de serviço para serviço e para o momento do consumidor na tomada de decisão. Entendi. Então, você acha que talvez a estratégia do pós tem que analisar bastante assim o produto, o público e tudo mais. Exatamente. Boa. Vamos lá, então, para a próxima pergunta, que é: isso aqui eu sempre disse, isso aqui acho que é a mais fácil. Isso aqui, na verdade, não é uma pergunta, isso aqui é uma afirmação. Que o cliente mais preocupa não é o que reclama, é o que some, né? Porque enquanto ele está reclamando é porque ele ainda quer fazer negócio, né? Ele está querendo ajudar. A hora que ele some é porque ele desistiu, né? É, recentemente eu escrevi um artigo sobre isso e é curioso porque o cliente, quando ele está reclamando, ainda há possibilidades de revertê-lo, de mantê-lo na base, de fazer até um upsell ou um cross-sell aí de algum produto ou serviço, tá certo? Quando ele simplesmente some e não reclama, esse é o cliente mais perigoso. E é difícil de identificar. Quando a gente olha determinado serviço, quanto ele está vendendo, quanto está crescendo, a gente não leva em consideração o quanto saiu da base. Então, o churn oculto, ele é o que mais deve preocupar e é onde mora o maior perigo e é onde tem as maiores informações, os dados, os insights
para melhoria de todo o processo, seja preço, seja qualidade do produto, seja jornada de experiência de consumo. E eu vejo que poucas empresas atuam de forma incisiva e com profundidade nesse perfil de cliente. Por vezes, as empresas estão preocupadas em vender mais, o foco e os orçamentos, as verbas estão destinadas à venda em marketing e deixando de lado a manutenção daquele cliente que já está na base. Aí, em cima disso, eu queria entender, porque que não é medido, né? Não é medido, você não tem como, não é melhorado, né? E aí, eu queria saber de você se já teve alguma métrica em que você passou a desconfiar dela depois que, sim, você achou que ela estava medindo, quando você descobriu ela não media, ou não ou te enganava, ou não é o que você pensava que media. Se teve algum caso nesse sentido. O churn, quando a gente olha o churn por safra, ele traz para a gente um universo de contact center, e aí eu estou falando de diversos produtos, seja produto financeiro, seja produto de telefonia e tudo mais. Ele traz para a gente, o churn traz para a gente uma visão clara do que está acontecendo. Quando a gente se junta com os nossos contratantes e começa a olhar o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, mais o LTV, essa equação a gente consegue entender melhor e ter um direcionamento de onde está tendo a evasão de receita. Onde a gente está perdendo cliente, onde a empresa eventualmente pode estar vendendo muito e perdendo muito cliente, aí o resultado final da empresa ali não sai, ele não mexe o ponteiro, porque tem um esforço grande de entrada de novos clientes e a saída também grande. Então, o papel do pós-venda, do atendimento e do pós-venda aí é muito importante para a gente ter propriedade e saber acomodar e saber fazer a manutenção dos clientes. Uma pergunta de aí, abusando da sua experiência, como você descobre que perdeu um cliente por causa do pós-venda quando ele nunca abriu uma reclamação? Olha, Tiba, não tem outro mecanismo que eu conheça que não seja uma pesquisa. Você fala E uma aí, conversa com ele. exatamente, e quando eu falei agora há pouco de se aprofundar e olhar essa base de clientes com profundidade, é um pouco disso. É entender o que está Certo. acontecendo, ouvir a voz do cliente, para daí então tomar as medidas. Sem o cliente, quando ele sai da base, sem ele se manifestar, ou seja, sem ele reclamar, é muito subjetivo falar que foi pelo produto, que foi pelo atendimento. Pode ter sido por uma questão financeira do cliente ou uma necessidade de mudança de consumo, tá certo? Outro dia me ligaram de uma operadora me oferecendo um plano melhor de telefonia, com pacote de dados, com mais pacote de dados, mais isso, mais aquilo. Aí eu fiz uma seguinte pergunta para o atendente. Falei, escuta, do que eu já tenho, o quanto eu utilizo? Boa. Ele não sabia me responder. E aí eu falei, então, você está me fazendo uma oferta é, de- que está acima daquilo que eu já uso agora, tá certo? Então, é um descasamento de oferta. E talvez eu repense naquele momento e falar, será que eu preciso de tudo isso? Se eu fizer um plano mais enxuto aqui, mais econômico, mais adequado para aquilo que eu uso, será que eu vou gerar uma economia? Então, às vezes, numa decisão dessa, é a hora que o cliente muda no meu caso aqui, pegando como exemplo, de operadora, ou faz um downgrade do produto, é, de forma oculta. E se ninguém me entrevistar, se ninguém me procurar saber o porquê que eu fiz aquilo, a empresa não vai saber se foi pelo atendimento, se foi uma questão financeira, o que que foi. Esse exemplo que você deu mostra que ele não pesquisou, né? Não quis saber do cliente mais, porque talvez, se ele te perguntasse, alguma do sentido assim, você não, eu estou vendo que você não usa, mas você não usa porque você acha que está acabando, que já está no fim, que às vezes pode acontecer, né? Ah, não vou usar muito, porque senão vai acabar. Quando vai ver, você não está usando nem um terço do que você poderia. Ou seja, se você soubesse disso, você usaria.
Você pode fazer uma pergunta. Eu acho que dizem que o bom vendedor tem que ser um bom perguntador, né? Exato. Isso no pós-venda, no pré-venda, né? E quando a gente fala de CAC, LTV, tudo isso vai levar a conclusões que a gente pode alavancar o LTV, por exemplo, a partir do momento que o dado for trabalhado, que é exatamente o que você falou. O vendedor ali, talvez ele não tinha esse recurso, ele não tem ferramenta para saber o quanto eu consumo. Essa informação não está lá estampada para ele. Então a gente É, aqui que é o. é. Então tem que ser feito um trabalho de expor isso e direcionar. Olha, para essa base de cliente aqui, a gente vai fazer esse determinado trabalho, que é uma base de cliente que hoje ela já está consumindo igual ou querendo superar aquilo que está no pacote de serviço dela. Essa base aqui, ela não usa 80% do que ela tem contratado. Que outro serviço a gente pode oferecer, tá certo? Que não seja mais do mesmo. ou talvez até para estimular ele a usar, né? E aí, quando a gente começa a entrar na questão de hiperpersonalização, É. Quando você falou de CAC, já me remeteu a uma pergunta, que é qual foi o caso mais caro que você já viu de um cliente que simplesmente sumiu? E só depois a empresa entendeu por quê. olha, eu posso ter alguns exemplos pessoais em relação a Ou, isso. É. não vai falar, ou você não pode falar nomes, né? Mas Não, eu posso usar exemplo pessoal em relação a isso. Eu aprecio bastante a gastronomia, sempre estou frequentando restaurantes diferentes, mas mantenho uma tradição de alguns lugares que eu gosto e que marcam uma presença ainda mesmo sazonal, eu gosto de frequentar. Então, já tem restaurante que eu deixei de frequentar, porque de fato a qualidade ali da refeição, do alimento, ele foi deteriorando, a qualidade do atendimento foi perdendo. E eu tenho um caso bem recente que aconteceu, e eu acabei deixando de frequentar mesmo o lugar, até de indicar, por consequência disso. Quando a gente vai para o mercado B2B, e aí a gente vai falar de casos maiores e mais expressivos, acontece muito quando a gente tem algum produto, quando a gente tem a entrega de algum produto ou de serviço fora dos parâmetros da expectativa que foi criada. Então, existe sempre um investimento por parte da empresa na aquisição daquele cliente, tá certo? Por muitas vezes são N tentativas, e a gente vê isso acontecendo muito, por exemplo, na área de educação. Quando as empresas, as universidades, as grandes instituições, ela tem uma jornada de captação de alunos bastante intensa. Acontecem Tem uma jornada muito bem estabelecida de comunicação, então por mensagem, por e-mail, tentativa de agenda de reunião para apresentar melhor a grade de disciplinar, os cursos. Em algum momento eleva o nível ali do consultor, tá certo? Principalmente quando a gente pensa em cursos, por exemplo, MBA e tal. Então existe um investimento para a captura daquele aluno, certo? Assinado um contrato, a partir daquele momento, se o onboarding for um onboarding muito fluido, de documentação, com os horários muito bem estabelecidos, com toda a programação, e não houver um enquadramento correto em relação à expectativa de conteúdo dos professores, esse aluno vai decidir com muita facilidade. Ele vai mudar de curso, ou até de instituição, certo? Então, olha o investimento que houve na captura daquele aluno, tá certo? E você tem uma perda já nos primeiros dias ali ou no começo do onboarding.
Faculdade é um bom exemplo, né? Porque no primeiro mês está cheia a sala, no final do curso tem Os menos da próprios números metade. dizem isso, exatamente é isso que acontece. E quando a gente começa a subir a expectativa do nível de conteúdo para uma pós-graduação, um MBA, e o investimento é maior, o custo também é maior da perda desse aluno, do CAC, né, no Com caso. certeza. Com certeza. Bom, vamos chamar a nossa segunda enquete. Eu queria já aproveitar aqui a deixa. Se você tivesse que escolher hoje onde investir para aumentar a recompra, o que priorizaria? Cadê a nossa enquete? Está lá. Tecnologia IA para acelerar e personalizar o pós-venda, treinamento e capacitação do time de atendimento e relacionamento, dados e indicadores para prever quem está perto de não recomprar, programas estruturados de fidelização e relacionamento contínuo. Você já tem uma. Não fala não, Paulo. Você já tem alguma ideia qual que vai ganhar? Não fala não. Se Olha, você- é, tendencialmente, sim, eu acho que já vejo uma aqui que vai ganhar, mas eu vejo muito perigo. Vamos ver se é qual vai ser o resultado. Deixa eu escolher uma aqui. Bom, vamos lá. Já votaram. Qualquer coisa eu falo que eu escolhi a que ganhou. Acertei. Acertou? 50% falou Exatamente a que eu pensei que tecnologia. iria ganhar. É, tecnologia IA para acelerar e personalizar o pós-venda. É, É, tecnologia está em alta, IA está em alta. Eu acho que realmente. Até porque ela resolve muito, né? Otimiza muito o trabalho. Segundo lugar, segundo empatado ficou treinamento, capacitação, depois programas estruturados, fidelização e relacionamento contínuo. é. Dados indicadores para prever quem está perto de não recomprar, eu achava que ia ser melhor, sabia? Ninguém votou. Eu fiquei em dúvida, porque assim, se você tem dado indicador, te ajuda também, né? A tomar Sim. uma atitude para não ter o churn. Eu acho que aqui um complementa o outro, tá? Não tem um único aqui que vai definir. Eu tinha realmente pensado em tecnologia IA para acelerar e personalizar o pós-venda, que seria vencedor, e comentei que teria um risco aí, inclusive, porque tecnologia IA em um processo ruim, ele só vai escalar o que está ruim. Então é muito perigoso aqui. Ele pode até aumentar a quantidade de perda de cliente. Pode prejudicar o processo de recompra, tá? Ao meu ver. Uhum. Tudo passa por você ter controle e gestão. Então, o penúltimo item ali, se você quiser conseguir voltar aí, Tiba, só para eu seguir Eu a te linha de leio. raciocínio. O penúltimo é o dados e indicadores para prever quem Isso. está perto de não recomprar. Eu acho que o penúltimo é o ponto de partida. Você tem que ter o dado. A partir do momento que você tem dado indicador, aí você consegue ir para o segundo, que é o último, fazer um programa estruturado de fidelização e relacionamento. A hora que você tem um programa estruturado de fidelização e relacionamento, aí você precisa capacitar esse time. Então você vai lá para o terceiro item, que no caso aí da relação é o segundo, e aí treina as pessoas dentro daquele processo que já está estruturado, tá certo? E aí, por fim, depois disso tudo funcionando, testado, aí sim implanta a tecnologia IA para ganhar escala e personalizar ainda mais o pós-venda. Então, eu vejo O que eu aqui acho. as alternativas elas são complementares e com prioridades de momentos diferentes. Uma determinada empresa, ela pode falar: eu já tenho os dados, eu já tenho um programa bem estruturado. Então, o que que falta para ela? O treinamento. Se ela tem já o treinamento estruturado, então está pronta, está madura para poder implementar tecnologia e acelerar a personalização. Pois é. Eu acho que aqui falou o momento de cada pessoa, né? É o momento. Todos ali, acho que é como se fosse uma linha do tempo, mas cada um está no momento. Acho que tem a maioria das pessoas estão no momento de investir em tecnologia. É, Exato. eu vi que chegou alguma.
uma mensagem aqui, deixa eu ler. Ah, tá. Bom, vamos lá. Mais próximo bloco. Vendas comemora a primeira compra, quem garante a segunda? Boa, quem garante a segunda? Vendas ainda, talvez. Pós-venda, farmer. Bom, como que é a relação entre atendimento comercial na sua empresa hoje? Existe troca real de dados sobre o que faz o cliente recomprar? Pois é. Bom, a primeira venda ou a primeira compra, venda sempre tem que comemorar. É sempre uma alegria, uma satisfação. A gente tem um cliente novo e todas as áreas, pô, bateu meta de venda no final do mês. Tem empresa que controla a meta hora a hora, controla a meta do dia, venda do dia, quinzenal, semanal, mensal, enfim. Cada negócio tem uma dinâmica. No varejo, a venda é diária. Outro dia eu achei curioso, eu estava em um restaurante, eu cheguei mais cedo, eu tinha um compromisso de almoço com o cliente e cheguei mais cedo para poder ir trabalhando ali e tal, tinha algumas coisas para resolver. E me acomodaram em um canto ali dentro do salão do restaurante e o gerente da unidade estava fazendo uma pré-lição com todos os funcionários. Tinha o time da cozinha, os garçons, e ele estava passando os números. Ele passou os números do mês anterior, ele passou os números da semana e passou os números do dia anterior. De venda de bebida, de sobremesa, de café, de quanto tinha faturado, de quantos clientes tinha, tempo médio de mesa de cliente. Ele passou todos os números, eu achei impressionante aquilo, todos os KPIs do restaurante, e ele traçou novas metas para aquele dia. Falou, ó, hoje eu quero fulano e Beltrano focado aqui em sobremesa. Hoje vocês têm que focar em vender mais sobremesa. Outro aqui, ó, café, água, suco. Muito provavelmente, o gerente daquela unidade ele tem uma meta de venda que está aberta por produto. E como ele tem os KPIs dele, ele consegue definir a estratégia e o direcionamento da equipe no dia a dia. Então, essa lógica é, quando se vende, então, vamos pegar aqui, sair um pouco do universo B2B e trazer aqui para o varejo, mais para a gastronomia, falando de uma simples refeição em um restaurante. O que que garante que o cliente vai voltar naquele restaurante? Vai ser o bom atendimento. Que se alguém, eu, por exemplo, se alguém ficar me insistindo a consumir um produto que eu não quero, eu vou ficar chateado, eu não vou se sentir estimulado em voltar naquele restaurante, tá certo? Então, o que de fato, ao meu ver, vai garantir a segunda compra é a experiência do produto, é a experiência do atendimento e do suporte. Porque muitas vezes a gente consome um produto, ou adquire um produto e precisa de um suporte. Se nada disso funciona bem, a garantia da segunda compra já está comprometida. Boa. Mas aí, só uma pergunta rápida. Eu sei, né, até porque eu já trabalhei com você, mas como que é a relação do atendimento, no caso, operações, né, no caso Sim? de BPO, e o comercial na sua empresa? Entende? Porque eu acho que isso tem tudo a ver, né? Se operações não fizer um bom trabalho, você não consegue vender, revender para esse É, cliente. quando a gente remete ao mercado B2B, e aí falando do processo de jornada de clientes, né, até pegando aí a solução da Neo Assist, que suporta muitas vezes essa jornada, a ter dados, a ter uma experiência fluida no atendimento, então a gente precisa contar com parceiros estratégicos como a Neo Assist, e também ter uma boa entrega ali com metodologia, governança do que está sendo executado, operacionalizado, essa sinergia é muito importante, porque não adianta o time de vendas convencer o cliente que a gente vai oferecer um bom atendimento, um bom serviço, uma parceria de contrato de 2, 3, 4 anos, quando não 5 anos, e a execução, a operacionalização disso, já desde a implantação, não ser satisfatória. Atrasar a data de implantação, não entregar na data tudo que foi
acordado, tudo que precisava ser desenvolvido, ajustado, no dia a dia ali, no mês a mês, alguns KPIs fora das metas. Então, tudo isso vai gerar uma consequência muito grave, porque aquele contrato passa a estar comprometido, tá certo? Esse não é mais um case de sucesso para a gente usar como exemplo para novos negócios. A empresa tem um prejuízo porque aqui o CAC é muito alto, porque a gente precisa considerar o custo de implantação também dentro do processo de aquisição desse cliente, tá certo? E é irreversível. E é mais um cliente que não é um apoiador, é um Detrator, cliente, talvez. um promotor, da empresa. Ah, entendi. Aí tem uma questão aqui, que aí queria sua ajuda. Você já sentiu que o atendimento, aí no caso você é mais vendas, mas aí inverteu, né? O atendimento fez o trabalho pesado em reter o cliente, mas o crédito da recompra foi para outra área. E aí o que que você faz de mudar na estrutura da empresa para que o atendimento, no caso operações, e vendas trabalhem juntas e não cada um por si? A empresa precisa ter metas comuns. A partir de metas comuns, são traçados os mesmos objetivos. Boa, Eu não vejo outra forma. Obviamente que a gente vai sempre apostar e acreditar, incentivar no engajamento, na integração entre as equipes, no bom convívio. Obviamente que existe um trabalho de cultura e gestão grande em cima disso para que isso aconteça. Mas no final ali, na ponta do lápis mesmo, no final do dia, o que vai contar é se cada área ela tem uma meta transversal, uma meta que todos precisam alcançar. Se todos estão com a mesma meta, então todos estão direcionados ao mesmo objetivo. boa, boa, Então, esse para mim é o fator primordial aí para poder endereçar todo o esforço de todas as áreas. boa. Compartilhar a meta, meio que já todo mundo vai seguir para o mesmo caminho, né? Ter a mesma meta. Boa, vamos para o próximo bloco. Já estamos nos encaminhando para o final. Pessoal, perguntas, quiser mandar, pode mandar, fica à vontade. Agora, olha só. Todo diretor de atendimento já teve que provar que sua área não é custo. Isso não só diretor de atendimento, né? Muitas áreas têm que provar isso daí. Bom, qual foi a pergunta mais difícil que já fizeram sobre retorno financeiro do atendimento? E como você respondeu? O retorno financeiro do atendimento, a gente pode medir de diversas formas. A satisfação, ela é subjetiva. Então, a gente pega uma nota lá, NPS, SAT, da satisfação do cliente, ela é subjetiva. Mas quando a gente pega o volume de reclamações ombudsman, clientes que passam a reclamar em uma segunda instância, abre um processo de ressarcimento, abre um processo de reclamação. Esses valores, eles têm que ser trazidos à mesa para entender o quanto um atendimento ineficiente está gerando de prejuízo para a empresa. Então, existem formas da gente entender qual que é o retorno financeiro daquilo. Empresas que experimentaram instalar um grupo, vamos chamar N2 ou N3, dependendo da estrutura de cada companhia, para centralizar as reclamações que a gente chama aí de segunda instância. Então, tudo que é consumidor.gov, o que é Reclame Aqui, as reclamações que são abertas nos canais de ombudsman, ouvidoria, centraliza nessa central. Essa central trata, antes daquilo virar uma ação, e que alguns atendimentos a gente sabe que virou uma ação judicial, ali você consegue começar a medir o quanto é, o retorno financeiro de um atendimento. Tem outras métricas. Se aquele atendimento ele tem oportunidade de fazer um cross, então imagina que a gente está falando aqui de uma central financeira, o cliente liga e a gente oferece um outro produto,
um, um, um cartão adicional, um seguro residencial, uma renovação do seguro de veículo, ou uma linha de crédito, de empréstimo e tudo mais, você aproveita aquele momento do atendimento e traz venda, traz receita para o negócio. A gente viu aí novas regras, né, sendo aplicadas no telemarketing ativo. Então, o 0303, o, o, 4004, se não me engano, também. a lista Black. Fugiu aqui o nome? O do Procon, não Isso. perturbe, não Não perturbe. perturbe. Enfim, hoje, aparelhos celulares que bloqueiam números que não estão salvos. Então, tem outros mecanismos que o esforço de venda ativa ele se tornou muito difícil. Por mais que a gente olhe hoje o que está sendo feito em marketing digital, utilizando influencers para vender de produto, muitas empresas adotaram esse caminho também. Então, os consumidores já estão ficando saturados de receber oferta pelas redes sociais e tudo mais. Então, a melhor oportunidade de venda hoje está sendo na central de atendimento. É a hora que você está ali com o cliente, entendendo a necessidade dele, mesmo que seja ainda uma reclamação, poder converter aquilo em uma nova venda. Me chamou a atenção isso. Ontem, inclusive, eu fui até uma. Há anos eu não ia em uma agência bancária. Eu precisei ir até o caixa para fazer uma determinada transação e deixei o carro no estacionamento da agência. Peguei o ticket e aí tinha lá, né, validando o ticket no caixa, carimbando, você tinha lá uma isenção, de um convênio do estacionamento. Quando eu apresentei o ticket do estacionamento no caixa, o rapaz me ofereceu uma renovação do seguro do veículo. Ele perguntou se eu tinha seguro. Quando ia vencer, talvez ele tenha anotado isso. Quando que venceria? Eu falei que já tinha seguro, tal, 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 tal. Mas ele perguntou quando que vence, né? Então, foi uma abordagem que eu nunca tinha visto. Fazia muito tempo que eu não ia em uma agência bancária, mas já frequentei bastante agência. Eu nunca vi o caixa ali oferecer algum tipo de produto. Então, quer dizer, essa instituição que eu fui ontem, ela está buscando outros canais para tornar, então, rentável o atendimento. E a gente não está falando só de central. É, tem que aproveitar o contato, né? Você já estava lá, agora pelo menos já sabe quando que vai vencer seu seguro. Da próxima vez que já vencer, ele já vai. Se ele tiver um Provavelmente, se CRM, esse dado for utilizado, se ele tiver um CRM eficaz, vão ligar para exatamente. você e vão entrar em contato com você. É uma Inclusive, ele boa, uma perguntou boa. qual que era a minha seguradora atual. Ele vai poder, né? Ele já tem meus dados, porque a instituição financeira já tem meus dados. Né? Pelo ticket de estacionamento, ele sabe qual que é o veículo. Então, ele consegue fazer uma simulação e saber se tem uma oferta compatível com a seguradora, com a minha seguradora atual ou não. Boa. Resta saber se vão usar todos esses dados. É. Não, a criatividade, né? Tem que usar a criatividade. A hora que. O ruim é isso, né? A hora que vira. Que dá certo, vira moda, todo mundo usa, satura, tem que inventar outro. Mas faz Exato. parte. Mas faz parte, né? Bom, deixa eu ver aqui, não tem nenhuma, por enquanto, nenhuma pergunta, já estamos indo para o encerramento. Eu queria agradecer muito, Paulo. Deixa eu ver aqui, colocar as considerações. Algumas perguntas para a gente deixar aqui de reflexão. Se você já quiser responder também, fique à vontade, que são o quê? Seus processos de decisões são alinhados com a proposta de valor da sua empresa? Você alinhou expectativas com o seu cliente? A experiência do seu cliente é realmente um ativo estratégico na sua companhia? São perguntas, né, que talvez, se você tiver a resposta sim, né, para elas, Sabe o que o me chamou a atenção churn, aqui? ah, Todas elas remetem ao alinhamento de expectativa. E é isso que é, acontece no dia a dia com qualquer consumidor. Ontem eu precisava comprar um presente para uma adolescente que não estava aqui na cidade onde eu estou.
e fiquei pesquisando na internet possibilidades. Usei até IA. Falei, pô, adolescente de 14 anos, o que que gosta e tal. E parecia que seria uma solução. Eu conseguiria resolver isso com facilidade, e não foi, deu trabalho. Porque deu trabalho para eu identificar, achar quem poderia fazer o pagamento de forma eletrônica, porque eu precisaria receber o link de pagamento, e entregar no mesmo dia. Então, o iFood para a cidade que eu testei não tinha opções do que eu recebi de sugestão para esse perfil, né, que era um adolescente de 14 anos. Tentei shopping local, mas eu não tinha loja que falava, eu posso te mandar o link, mas eu não tenho serviço de entrega. Você vai precisar. Então, putz, eu não conseguia, tratando aqui as coisas do dia a dia, coordenar ainda. O motoboy que vai chegar lá na loja, que aí não vai estar embrulhado, não vai poder esperar, não sabe onde está a loja. Isso dá muita fricção na experiência do Certo. consumidor. E aí, depois de algumas tentativas, eu consegui uma loja de cosméticos que muito bem posicionada, com uma página no Instagram, naquela região, com um link pro WhatsApp. A pessoa me atendeu prontamente, me deu as opções ali que eu tinha, de forma simples, não era nada profissional, nada com grandes tecnologias. Mas ela conseguiu rapidamente me responder, gerou o link de pagamento, confirmou o endereço de entrega e eu fiz a minha compra. Hoje de manhã ela perguntou se deu tudo certo. É, Teve E você vê pós-venda, que então, não é um já. CRM, não tinha bot, não tinha bot, certo? Provavelmente é uma loja, é uma franquia grande de cosméticos, mas deve ser uma loja pequena, certo? Mas que ela conseguiu ali dar atenção dentre a minha urgência aqui, e eu me movimentando de um compromisso para o outro, de um lugar para o outro, ela conseguiu me atender muito bem. É, Então, eu fiquei chateado com o iFood? Não fiquei. Eu não fiquei. Porque ele mostrou ali o que ele tinha de produto para aquela região. Mas naquele momento ele não pôde me atender. O problema seria se eu tivesse feito a compra por essa plataforma e não fosse entregue, chegasse depois do prazo, né? Aí eu ficaria chateado. Mas não fiquei. Vou voltar a usar essa plataforma de delivery? Com certeza. Ela não me atendeu naquele momento, mas ela não feriu a minha Não gerou uma expectativa. expectativa errada em você. Exatamente, exatamente. Ela sabia bem até onde ela chegava, A já. loja física do Ok. shopping lá da cidade que eu liguei, eu vou deixar de ir lá se um dia eu estiver por lá? Não. A atendente ela foi sincera, falou: eu não tenho serviço de entrega. Tá bom, agradeci e desliguei. Agora, se ela prometesse a entrega e ela não conseguisse cumprir, aí seria um problema. Ou se ela deixasse você comprar e no final ela falasse, ó, mas eu não tenho como entregar. Eu não consigo entregar, Aí que aí ia já é ser um uma problema. sacanagem, né? Aí é uma sacanagem. É. Então, os três pontos aí, eles estão ali, eles remetem a alinhamento de expectativa. É, e aí você falando assim da experiência, a gente, nos três exemplos que você deu, dá para melhorar. Alguma coisa dá para melhorar. Dá para Um, melhorar. E um dá para colocar bot, o outro dá para colocar um motoboy dele, ele que contrate um motoboy, né? Sempre, sim, sempre sim, dá. sim. Mas veja que loucura. Veja em que circunstâncias a gente se encontra. A compra que eu fiz, ela fluiu bem, deu tudo certo. Mas ela não teve nada de anormal. Só que ela se tornou uma experiência boa para mim, eu fiquei contente com ela, porque as outras não deram certo. Verdade. Então ela conseguiu me encantar simplesmente porque ela fez o básico ali bem feito. Exatamente. E tinha, eu não posso, a gente não pode dizer que ela tinha um algo a mais, porque hoje isso já é meio que comum, mas ela tinha mais que os outros. É um algo a mais Exato. em relação aos outros, aos concorrentes dela, ela tinha. E E já ela está tinha na frente. oportunidade, que se ela falasse assim, Paulo, quer encaixar mais esse produto na sua compra, eu tava já tão, pô, legal que tá dando certo, eu já tava tão aliviado que tudo tava dando certo, que eu ainda compraria mais um produto, mas aí ela não teve essa. Não, e o que mais me surpreendeu nessa história toda foi que você falou que ela ligou depois perguntando se deu tudo certo. Pô, hoje de Então, manhã tinha um.
um WhatsApp dela aqui perguntando como que foi a experiência, se deu tudo certo, se a aniversariante gostou do presente. Então, foi muito legal. Não, então pós-venda tá bom, tá sendo bem feito. O exemplo também que você deu do restaurante que o gestor começa na manhã falando dos KPIs, o que aconteceu, tal, definindo metas, eu já imaginei na hora que ele era um executivo de uma grande empresa que abriu um restaurante e está aplicando o que ele aprendeu. É bem por Mas aí mesmo. deve ser, eu não duvido não, porque esse tipo de coisa a gente aprende em grandes empresas, né? Infelizmente, pequenos ainda não tem essa experiência, mas um dia vai chegar a hora. É. Bom, Paulo, você quer dar algum recado? Fica à vontade. Obrigado mesmo pelo seu tempo aí, a participação foi muito boa. Aqui, agradecer a oportunidade aí, Tiba, o convite, reforçar aí o que a gente vem dizendo bastante, o que a gente disse aqui durante o nosso bate-papo, que é realmente olhar para a necessidade e experiência do consumidor, ela vai fazer grandes diferenças. E eu vejo ainda muitas pessoas querendo oferecer ou com propostas e soluções diferentes daquilo que realmente os consumidores querem. Eu acho que a gente está num momento aí com muita tecnologia para todo lado, todo mundo falando de IA, utilização de IA, automação, redução de quadro de pessoas por conta de IA, e está deixando de lado um pouco essa necessidade do calor, de olhar no olho, entender as necessidades dos clientes, falar, ouvir, tá? A gente está deixando de lado. E eu acredito que isso tudo vai, em algum momento, essa conta vai virar e as empresas, todo mundo vai voltar a falar, putz, espera aí. O meu diferencial é o atendimento humano. Quando você liga, você é atendido sem nenhuma tecnologia, sem URA, sem bot, você liga e é atendido. Esse para mim ainda vai ser o grande diferencial, obviamente, de produtos e serviços que fazem sentido, né? Que tem um ticket médio maior, que tem um perfil de cliente maior, e esse vai ser o diferencial de grandes empresas. Vamos ver. Boa. Eu acho também que isso pode acontecer. Tem uma expressão que eu gostei, que aprendi aqui no Nautalks, que é que o RH vai ter que começar a contratar especialistas em empatia, que é o que o IA não vai conseguir. Adorei Não isso. vai conseguir fazer. Especialista em empatia. Aí vai ser o maior Exato. diferencial. Eu acho que ferramentas, recursos com tecnologia aí de IA embarcada, ela vai funcionar muito bem para isso, para direcionar, para suportar, para aquilo que é comum, que é simples. Pô, eu não quero falar com uma pessoa para receber a segunda via de um boleto. Quero Exato. falar. Aí uma tecnologia fluida que eu entro ali em 2 cliques já está pago, né? Sem eu ter que ficar copiando código de barra, colando em outra área, entrando, né? Então, esse tipo de solução tecnológica com IA vai facilitar demais. 2 cliques, pô, você baixou aqui a segunda via de conta, pagou sem fricção nenhuma, vai funcionar muito bem. Mas quando eu quero ser ouvido, quando eu quero expor uma insatisfação de um produto, eu ainda acredito que o atendimento humano vai ser necessário, e essa pessoa que for dar esse atendimento humano, ela vai precisar de muita tecnologia para poder direcionar, para trazer o histórico desse consumidor, desse cliente, oferecer ali soluções de forma rápida, prática. Então a tecnologia vai entrar, vai ser necessário, mas numa segunda camada. Estou de pleno acordo, exatamente o que eu estava pensando. Aí ajuda a pessoa a resolver mais rápido. Exato. Ainda assim vai precisar, mas com a pessoa na frente. Eu tive uma experiência em que minha moto quebrou, precisei de um guincho, eu chamei tudo, e era bot na época, não era nem IA. Eu fiquei feliz, cara, compartilhei a localização, tudo bot no WhatsApp, chegou. Então, para que eu ia querer falar com uma pessoa nesse caso? Não precisava. Não, e é uma situação que ela é funcional e mais segura. Porque se você está em uma área é, de sombra, que a gente chama, uma área que telefonia não funciona, como que você ia falar com o atendente? A mensagem, às vezes uma oscilação de rede, a mensagem pode demorar para chegar, mas ela vai chegar. Então a comunicação ela é feita, ela pode ter um delay, ela vai demorar um pouco mais,
mas os pacotes de dados estão indo e voltando. Em uma ligação, o contato poderia ser interrompido, e aí você passaria aquele sufoco de não conseguir. Então, há casos e casos para ser estudados, e a tecnologia tem que ser utilizada aí da melhor forma. Boa, Paulo. Pessoal, obrigado aí pela atenção, obrigado pela participação. Quarta-feira, às 16 horas, a gente está aqui de novo com o Neo Talk, semana que vem. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Um Obrigado, abraço. eu que agradeço aí, sucesso para vocês. Nos vemos em Valeu. breve. Para quem se inscreveu, a gravação chega no e-mail. Um abraço, pessoal. Tchau, Um tchau. abraço, tchau, tchau. Tá.